Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula aí sobre conteúdo de química orgânica. A gente já está um pouco atrasado em relação ao conteúdo, então pretendo fazer um pouquinho mais de vídeos para a gente colocar em dia os conteúdos, tá? Haletos orgânicos. Bom, vamos lá. Haletos orgânicos, os haletos ou os halogênios aí, eles são representados pela letra X de forma genérica, tá? São compostos derivados de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por igual número de halogênios. Só lembrando aí o que é halogênio, né? A tabela periódica, grupo 17 da tabela lá, chamada família 7A, né? É que são os halogênios. Então, quem é que vai formar os haletos orgânicos? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O astato não vai aparecer na vida de vocês, até porque a quantidade é mínima, né? Ele é muito raro na natureza, então não vai aparecer na frente de vocês. O flúor também com bastante raridade, geralmente o que aparece é cloro, bromo e iodo, tá ok? Mas o flúor acaba aparecendo também. Então vamos lá. Você vai ter aqui alguns exemplos, né? Observem que não são apenas hidrocarbonetos, a gente tem aqui uma cadeia, né, de hidrocarbonetos, e aí entra um iodo substituindo um dos hidrogênios ligantes. A mesma coisa para os nossos outros exemplos aqui, tá? Aqui nesse exemplo é interessante a gente dar uma olhadinha, porque nós temos, né, praticamente nenhum hidrogênio nessa molécula do difluor, dicloro, de cloro de flúor metano. A gente substituiu todos os hidrogênios do metano por cloro e flúor nesse caso aqui, ok? Vamos para frente. Importância, tá? Eles são utilizados na fabricação de plásticos em geral, como por exemplo ali o policloreto de vinila. Então o cloreto é a parte halogênica aí da brincadeira. Nós temos também, tem spoiler, né? Eles são utilizados em medicamentos. Quem viu aí La Casa de Papel, viu que eles invadiram, ou, né? Eles vão invadir lá o banco que está sendo assaltado, né? E eles utilizaram um gás, o halotano, que é um haleto também aí de alquila. Então, como medicamento, no caso, o halotano é um anestésico, tá? Eles são utilizados, então, para produzir medicamentos e eles também são utilizados na produção de inseticida. Aí nós temos a molécula, né, de DDT, de cloro, difenil, tricloretano. Então, esse DDT para fazer a dedetização, lembrando que é proibido, né? No Brasil é proibido fazer a dedetização, a gente só pode fazer a desinsetização, que é o termo correto para ser utilizado quando não se usa DDT, tá? Vamos para frente então, classificação bem light, bem tranquilo, ó. Quanto ao número de átomos de halogênio existente na molécula, então a gente pode classificar aí como monoaleto, quatro exemplos aí de monoaleto, né? Apenas um hidrogênio é substituído por um aleto. Nós temos os dialetos, quando dois hidrogênios são substituídos por dois halogênios. Nesse caso aí, a gente tem dois bromos entrando na molécula. Os dialetos, eles são subclassificados, né? Eu tenho que até arrumar esses lá especificamente, eu vou te mostrar já em seguida um errinho que ele tem. Então, esse aqui é um aleto gêmeo. Gêmeo por quê? Porque os dois aletos, né, os dois flúores aí estão ligados ao mesmo carbono. E aí, o que seria um aleto vicinal? Aleto vicinal seria se esse átomo de flúor estivesse nesse carbono e esse átomo de flúor estivesse nesse outro carbono aqui, ó. Né? O flúor estivesse do lado de cá, do lado direito, no carbono vicinal, carbono vizinho, tá? Por isso que esse exemplo aqui é um exemplo que está errado. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo também de aleto gêmeo, tá? Então corrijam aí para mim, que na verdade esse aqui é um exemplo de aleto gêmeo também. Vicinal seria com o flúor no carbono vizinho, carbono do lado. Em seguida nós temos aí o aleto isolado, é quando nós temos os halogênios entrando em carbonos que não são o mesmo nem o vizinho, né? Isolados por isso, por estarem distantes na cadeia carbônica, ok? Em seguida, trialeto. Trialeto é o aleto que é substituído aí ao halogênio, é o hidrocarboneto que tem três hidrogênios substituídos então por aletos, nesse caso aqui, o cloreto, ok?
continuação de classificação ainda, a gente pode classificar agora, né, de uma outra forma, quanto ao grupo ligado ao halogênio, tá? Então o grupo vai ser diferente. Como assim, professor? Haletos de alquila. Bom, para isso a gente precisa lembrar lá dos radicais, né? Que são os radicais a alquila, o radical acila, que a gente aprendeu lá, metil, etil, N-propil, isopropil, sec-propil. Então, aqueles eram os haletos, aqueles eram os radicais alquila. Então, quando que eles formam haletos de alquila? Quando eles se ligam a um halogênio, cloro, flúor, bromo, iodo, por exemplo. Então, a gente tem aí, e eles são classificados em primário, bem simples, ó, a classificação dele em primário. Quando o halogênio está ligado a um carbono primário, aí é haleto primário. Quando que ele é secundário, professor? Quando o halogênio está ligado a um carbono terciário. Opa, desculpa. Ele é secundário quando o halogênio, o bromo, está ligado a um carbono secundário. Uma terceira situação aqui é quando o halogênio, o cloro, está ligado a um carbono que é terciário, tá? Não existem carbonos quaternários ligados a halogênios. Se o carbono é quaternário, fazendo 4 ligações com o carbono, não sobra ligação nenhuma para ser feita com o cloreto, com o brometo, com o iodeto ou o fluoreto. Então não existem aí haletos quaternários, somente até terciários, por causa do número de ligações do carbono, tá? Voltando ao grupo, então ali nós temos o dialquila e nós temos o diarila, quando o haleto se liga a um anel aromático. E aqui são os dois exemplos. Por exemplo, né, o clorobenzeno e aqui o bromotolueno. Tá ok? Bom, mais um critério de classificação, a gente poderia chamar eles ainda de haleto de alquenila, quando os haletos se ligam aí a um radical alquenila, né? Ou radical vinila, nesses dois casos aqui, os dois estão ligados ao vinil. O cloro ligado ao vinil e o flúor também ligado ao vinil, ou etenil, se vocês lembram também. Eu apresentei esse radical para vocês, falei que ele ia aparecer com bastante raridade, certo? Nomenclatura de haletos. Mais simples, mais básico possível. O que aparecer em azul para vocês, nomenclatura IUPAC, nomenclatura oficial. O que aparecer em vermelho é nomenclatura usual, certo? Então, metano, um carbono só fica bem fácil, tá? É só citar o haleto na frente, não? Cloro, metano, se tiver um cloro só. Se tiverem dois, é o diclorometano. Se tiverem três, tricloroetano. Se tiverem quatro, tetracloroetano. Bem simples para metano. Se for bromo, em vez de cloro, bota o nome do bromo, não tem problema nenhum, não muda nada. Agora, quando a gente apresenta aí cadeias mais longas, né, a gente vai ter a nomenclatura usual e a oficial. Então, de forma oficial, vamos lá. Esse bromo aqui, ele poderia estar em outras posições, né? Ele está na posição ligada ao carbono que a gente vai chamar de 1, 2, 3, 4, 5 ou de bromo 1, né? Então, como ele está no carbono 1, a gente vai dizer que é o 1-bromo pentano. Bem simples, né? Agora, quando a nomenclatura é usual, é comum a gente tampar aí o haleto, tampar ele, a gente não precisa saber quem é por enquanto, a gente já sabe que é o bromo, a gente vai chamar de brometo, tá? A gente precisa tampar para descobrir quem é esse radical aqui, ó. Radical de 5 carbonos, a valência no carbono primário e a cadeia linear, cadeia normal. Então esse aqui é o N-pentano, por isso vai ficar assim o nome, ó. Brometo de N-pentila. É aceito brometo de pentila. Eu prefiro N-pentila, mas os dois são aceitos, tá? Então, já que a regrinha já foi, queria que vocês tentassem dizer um nome desse para mim. Só mudou a posição do brominho, né? Então, em vez de 1 bromo, agora a gente vai dizer que é 2 bromo. 2 bromo pentano. E quando a gente tampa lá o brometo, agora a valência não está mais no carbono primário, agora a valência está no carbono secundário, por isso é o brometo de sec, pentila, ok? Próximo. Agora temos uma cadeia ramificada e na hora da cadeia ramificada a gente tem porém. Na hora da cadeia ramificada, a gente tem que dizer a posição aí dessas ramificações. A posição da ramificação, no caso, não vai precisar ser dita, vai ser dita a posição do bromo, tá? A gente cita em ordem alfabética, tá?
a prioridade também é para a ordem alfabética, fica com a menor numeração. Então, nesse caso aí, os dois estão na posição 2. O nome vai ser 2-bromo, citando em ordem alfabética, tá? 2-bromo, metilpropano. Não precisa dizer a posição do metilpropano, porque o metil no propano só pode ficar no carbono 2. Não existe um metilpropano, porque daí não é um metilpropano, é o butano, tá? Então não precisa citar a posição do grupo metil por causa disso. Então o nome fica 2-bromo, 2-metilpentano. Tem um erro aqui então nesse slide que eu vou corrigir para vocês. Espera aí que eu não preciso dizer. Deixa eu ir rapidinho no PowerPoint. Tá aqui. PowerPoint para corrigir para vocês, tá? Tô chegando. Não preciso dizer 2-metil aqui, tá? Metilpropano. Apresentando desse mesmo. Tá. Só um segundinho que já vai aparecer para vocês. Pronto. Agora vamos adiantar lá onde é que estávamos. Então ali a gente não precisa dizer a posição do grupo metil, tá? E a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual a gente tampa lá. Tampei, né? O brometo, a gente sabe que é brometo, a gente precisa dizer quem é esse radical aí? E aí, lembrando das aulas anteriores sobre radicais orgânicos, né? Você tem aqui, cadê as setinhas? Né? 1, 2, 3, 4 carbonos, é um tipo de butil, com uma valência está no carbono terciário, é o terc-butil. Então, brometo de terc-butila. Fechou? Vamos no próximo. Agora com dois radicais não, com três ramificações, né? 3 aletos ligados aí ao hidrocarboneto. Então, temos que numerar, e aí numera da direita para a esquerda e da esquerda para a direita também. Faz a contagem para ver quais são as posições que ficam em menor número, né? Se empatar, priorizem a ordem alfabética. Acho que não empatou, né? A numeração da esquerda para a direita vai dar 1, 2, 3, enquanto que a da direita para a esquerda está dando 2, 3, 4. Então, vamos usar a numeração em azul. Utilizando a numeração em azul, agora é só citar, né? Posição, nome. Lembrando, ordem alfabética. Então, temos aí o 2,3 de bromo 1-cloro-butano, certo? Esse aqui não tem nomenclatura usual, porque é uma cadeia mais complexa, certo? Não é apenas uma ramificação ligada a um único halogênio. Agora a gente tem aí uma cadeia cíclica, né? Então tem que numerar também, a gente tem certeza que é 1,3, mas é 1,3 de cima para baixo ou 1,3 de baixo para cima. Empata, se empata, o que desempata é a ordem alfabética, então o bromo vai ter a prioridade, por isso que a gente vai usar a numeração de baixo para cima, tá? De baixo para cima, se está em ordem alfabética, vai ficar 1 bromo, 3 cloro, ciclopentano. Mais um aí. A gente também não tem dúvida que é 1,3 só. Se é de cima para baixo ou de baixo para cima. É a ordem alfabética que manda. Por isso que é o bromo na posição 1, tá? Então, bromo na posição 1, metil na posição 3. Só se está em ordem alfabética, ficamos com um bromo 3-metilciclohexano agora, certo? Acabamos com halogênios, vamos rapidinho para compostos de Grignard, mais raros ainda de aparecer, mas podem aparecer na tua frente, tá? São organometálicos. Organometálico porque vai ter um composto orgânico ligado a um metal aí, para a gente entender, certo? Importância. São utilizados como matéria-prima na obtenção de outros compostos orgânicos, por isso são chamados de reagentes de Grignard. Então, basicamente, a importância deles é essa, produzir novas substâncias orgânicas a partir deles, certo? E aí, nomenclatura bem simples, a regra é assim, aleto D, nome do radical, mais magnésio, só. Aleto D, nome de magnésio, nome do radical, mais magnésio. Então, vamos lá. Bom, quem é o aleto? É o cloro, então é cloreto. Cloreto D. Quem é o radical? Que radical é esse? Radical metil. Magnésio. Então fica
cloreto de metilmagnésio. Exemplo 2, olha lá. Primeiro é cloreto. Quem é esse radical? Radical etil. Então, cloreto de etilmagnésio. Bem simples, né? Mais um exemplo. Agora não é cloreto, né? Agora é brometo. Então, está aqui. Brometo de fenil radical. Não é benzil, hein? Esse aqui é o fenil. Brometo de fenil magnésio. Fechou? Vamos exercitar então? Me ajudem aí. Bora. Então, ele pede no número 1, esse é o exercício que está na apostila de vocês, tá? Número 1, ele pede no Milpac. Então, no Milpac, né? Lembrando que é O no final. Então, bromo, letra A lá, bromo, etano. Letra B, tem que dizer a posição do cloro. Então, é 1-cloropropano. A C é o 2-cloropropano, não tem nem o que encher linguiça. A 4, a letra D, né? A gente tem que dizer as posições do iodo e do metil, é isso? Então, onde está o iodo? No 1 ou no 3? Obviamente, o iodo vai estar na posição 1 e o metil na posição 2. Não precisa dizer de novo, porque é o propano, então não tem como o metil parar em outro lugar no propano, ele só cabe no carbono 2, por isso que a gente não precisa dizer onde é que ele está. Por último ali nós temos o bromobenzeno, porque agora o anel aromático é a cadeia principal. Agora, em 2, ele pede para que a gente faça a nomenclatura usual, e aí lembrar brometo, cloreto, iodeto e citar o radical depois com a terminação ila no final. Então nós temos ali o brometo de etila, seguido do cloreto de N-propila, pode-se aceitar cloreto de propila, não tem problema. Letra C, cloreto de SEC ou isopropila, qualquer um dos dois são aceitos. Por último, por terceiro, a letra D ali nós temos então um radical iso, né? Então esse aí é o iodeto de isobutila. E agora, como é usual, né, não é bromobenzeno, é brometo de fenila, porque agora é um radical fenil, certo? E vamos ali então nos compostos de Grignard, bem simplesinho também. Brometo de etilmagnésio, cloreto de N-propil, para ficar mais correto, né? Cloreto de N-propil magnésio, cloreto de SEC-propil magnésio ou cloreto de isopropil magnésio. A letra D, e aí nós vamos ter de novo, né, o iso. Ih, eu botei isobutila aqui, pessoal, corrijam aí depois, hein, não é isobutila. Aliás, não foi eu que botei isso, acho que foi o corretor ortográfico, tá? É iso, mas daí o corretor foi lá e meteu um isso, né? Eu lembro de ter corrigido isso aqui quando estava fazendo PowerPoint e voltou, né? Acontece, o corretor ortográfico acontece no celular, acontece no notebook também. Vamos lá. Aquele ali é o iodeto de isobutil. Lembrando que isobutil não é bitil. Nossa, bitil. Erro de digitação aqui, tá? E isobutil. Por último aqui, o brometo de fenil magnésio. Vou ver se consigo arrumar, faço aquelas alterações no PowerPoint ali para arrumar. Mas seria isso pela aulinha de hoje. Se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.